Graça e paz. Sou o reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Bem-vindos à Santa Semente Online. Vamos nos prostrar juntos na presença do Senhor para buscar da sua sabedoria, buscar da sua graça, buscar das suas bênçãos. E eu quero acolher você com a palavra de Deus. Tiago, a carta de Tiago, capítulo 5. Finalzinho dessa carta, Tiago se refere a um homem de Deus. Ele está falando da importância da oração e ele se refere a Elias e diz assim, no versículo 17: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. A centralidade, a importância da oração. Porque a oração, aqui, Elias, não é porque ele queria seca, queria fazer maldade com alguém, por isso que ele pediu que parasse de chover e parou de chover. Não. A sua vontade estava totalmente conectada com os céus. Os teus desejos, os seus sonhos estavam plenamente conectados com os céus. Quando eu e você estamos plenamente conectados com o Pai, aquilo que a gente pede acontece. Nós estamos num contexto onde a gente ouve rumores de guerras, onde a gente está vendo guerras acontecendo, rumores de uma 3ª guerra mundial. A gente, segundo ano consecutivo, enfrentando secas, quase 6 anos, seguido dá uma seca. Agora, segundo ano consecutivo, chuvas ao excesso. Como no meio disso se manter com esperança? Conectados com o Senhor, porque o Senhor continua no controle. O Senhor continua sendo Deus, assim como ele ouviu Elias. E aqui Tiago reforça que ele era semelhante a nós, ou seja, ele era um ser humano, ele não tinha nada de diferente do que qualquer outro ser humano. Tinha suas limitações e tinha suas qualidades. Ele era um homem semelhante a nós, um ser humano, mas com fé, conectado plenamente ao Senhor. Pediu e assim se fez. Tenha mais fé. Busque essa fé viva. Busque se conectar com o Senhor. E você vai ver mais dos seus milagres, vai ver mais das suas maravilhas acontecendo na sua vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te damos graças, nós te louvamos, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Obrigado por mais esse dia que nos concedes, pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão. É diante de Ti que nós nos prostramos com fé, te agradecendo, te louvando e pedindo a Tua proteção, pedindo do Teu cuidado. Tenha misericórdia de nós, nós somos tão falhos, tão pequeninos. Cuida de nós, protege-nos, nos abençoa, Senhor. Estejas ao nosso lado e de forma especial nós consagramos a Ti esse tempo que aqui teremos. Nos acolha na Tua presença. Cada pessoa que se conecta conosco está buscando a Ti. Deseja um tempo na Tua presença, deseja das Tuas bênçãos, do Teu milagre. Tenha misericórdia de nós, nos acolhe na Tua presença e sobre nós derrama a Tua bênção. Sacia nossa sede, sacia nosso vazio interior. Preenche-nos da Tua santa presença, preenche-nos da sabedoria do alto. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal que está conectado, pode dar um ok se você está me ouvindo bem? Porque tem bastante chuva, eu estou em um lugar diferente e a conexão pode ser mais limitada. Então, se alguém puder me dar ok aí, se está me escutando, eu agradeço. Certo, queridos?
Nós louvamos ao Senhor pelo final de semana que tivemos na presença do Pai. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado. Contexto de chuva, já frio, mas mesmo assim o povo reunido, e nós louvamos a Deus por isso. Realmente, independente da chuva, independente do frio, nós precisamos estar na presença do Senhor. Por quê? Porque nós necessitamos do Senhor. Então, assim como nós nos alimentamos algumas vezes no dia para nos manter firmes e fortes, nós precisamos nos alimentar espiritualmente. Precisamos estar na presença do Senhor. Então, dominicalmente, estamos reunidos em nosso templo às 9 e às 19 horas. 2 horários, 2 opções diferentes, para que juntos possamos estar na presença do Senhor. Pessoal que está conectado com a gente, Dona Diva Vinhas, nossa ministra leiga, Jesus abençoe, abençoe seu lar. Dona Gislaine Pandolfo, lá de Lagoa Vermelha, Jesus abençoe, abençoe esta linda família. Dona Marivone, Pietro, Fábio, família, Jesus abençoe, abençoe vosso lar. Muito bem, queridos. Nosso pedido de oração aqui, queridos. Estamos num contexto de muita chuva, um tanto diferente do que foi ano passado, mas mesmo assim algumas regiões bastante ameaçadas, já tendo semelhantes condições de ruas, estradas interrompidas, casas sendo inundadas. Em São Gabriel é uma realidade disso, né? Vários desabrigados. Então oremos com fé ao Senhor, sabendo que Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele está no controle. É todo o estado, né? Estou em Giruá e aqui também chove muito. Então, oremos por aqueles que de forma especial estão sendo atingidos, no sentido de terem, pensa, é algo tão triste, né? Você ser expulso da tua casa, né? Água inundando a tua casa, é tão triste ver isso. Agricultores lutando com a questão de renegociação, né, das dívidas, e depois de uma seca braba, né, e aí vem a enchente, fazendo estragos, dando mais prejuízos. Então, oremos, nós precisamos mais do que nunca nos voltar ao Senhor. Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele está no controle. Nós precisamos nos refugiar nele, nos voltar a Ele. A gente segue muito nossos desejos, nossas vontades, achando que a gente está acontecendo, achando que a nossa capacidade de trabalho, de buscar sustento é suficiente, que a gente não precisa mais nada. E a gente muitas vezes acaba ignorando Deus, ignorando a necessidade de buscá-lo, né? E diante de situações como essa, de enchente, ameaça de guerra, como a gente está vivendo, a gente vê que nossa capacidade, nossas forças não servem para nada. Somos o que somos graças a Deus. Se temos algo é porque Ele nos concedeu. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar mais ao Senhor. Nele está nossa esperança, nele está nossa vida. Dona Diva compartilha conosco capítulo 15 de Lucas. Eu fiz a referência, né? Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar ao Pai. E o capítulo 15 de Lucas como um todo traz uma sequência das parábolas da misericórdia, falando da grandeza da misericórdia do Pai. Os versículos iniciais aí, nós temos a
parábola da ovelha perdida. Por quê? Vamos citar os 2 primeiros versículos. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Cegos, religiosos cegos, achando que não tinham pecados, né? Enquanto os publicanos eram pecadores, porque lá um fulaninho era pecador por causa disso, daquilo. Tão fácil ver o pecado do outro, né? A gente é craque em perceber o pecado do outro, o pecado no outro. Mas como é difícil a gente olhar para nós mesmos e ver os nossos próprios pecados, as nossas próprias faltas, falhas, limitações, né? E o que a gente percebe pela Sagrada Escritura é Deus desafiando a gente a olhar para nós. Nós precisamos examinar a nós mesmos, não julgar o irmão. Não temos o papel de juízes, não juízes. Nós devemos nos ajudar. Deus se apresenta como um Pai misericordioso que deseja perdoar a todos, deseja que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Deus não quer que a gente sofra, não. A gente sofre, como num dos contextos o próprio Deus vai dizer, né? Meu povo sofre por falta, perece, sofre, perece, por falta de sabedoria. E da onde vem a sabedoria? Do Senhor. A gente anda segundo os nossos desejos, segundo a nossa vontade, segundo aquilo que a gente acha que é certo. E vem os desastres na nossa vida, né? A gente monta planos de vida. A gente busca pessoas para se relacionar, para constituir então uma família. Só que a gente não pede a interferência de Deus. A gente busca uma carreira, construir uma carreira, só que a gente não pede o direcionar de Deus. E aí quando vem os problemas, a gente corre para Deus. Por que me abandonou, Senhor? Por que você me meteu nessa? Por que me deu essa esposa? Por que me deu esse marido? Deus poderia estar dizendo lá do alto, né? Agora você se lembrou de mim? Você que escolheu essa carreira, você que escolheu essa esposa, você que escolheu esse marido, você que escolheu esse caminho, agora vem para mim reclamar de mim. Tipo isso, né? Pai é um Pai misericordioso. Ele busca a todos nós. Ele deseja que todos nós se voltemos a Ele. E garante salvação. Ele deseja que todos se arrependam e cheguem, assim, a alcançar a salvação em Cristo Jesus. Glórias, glórias a Deus por ser um Pai misericordioso. E aí eu recomendo, a partir do que Dona Diva, nossa ministra, partilhou aí, Lucas capítulo 15, leia todo ele. As 3 parábolas da misericórdia. Da ovelha, da ovelha perdida, né? Da dracma, da moeda perdida, e também do filho pródigo. 3 parábolas da misericórdia, falando da grandeza da misericórdia de Deus. Pastor Fernandes, graça e paz, Jesus o abençoe. Seu Ernesto Pandolfo, Dona Celina, Luiz Felipe, lá de Erechim, Jesus abençoe, abençoe vosso lar. Muito bem, queridos, vamos para a palavra de Deus? Do comum ao extraordinário. Só fazendo uma referência aqui, domingo nós celebramos o domingo da Trindade. Lembrando que Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Foi assim que Ele se revelou a nós, mostrando a sua natureza. 3 pessoas de uma natureza, um mistério que acima de tudo nos fala de unidade, perfeita unidade, perfeita comunhão. Deus vem a nós com poder, como Pai que é Criador, como Filho que é o Redentor e como Espírito que é o nosso defensor, né? Então vamos
avançando, depois a gente toca mais nesse assunto. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2, os versículos 14 a 24. Assim diz a palavra do Senhor. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido pela morte. Palavra de Deus, a quem nós damos graças, glórias ao Senhor, pela sua palavra, que nos traz a sabedoria do alto. E aqui fazendo a referência, né? Celebramos, vamos pegar o ano, né? Com festas que são referência para nós como cristãos. Nós celebramos a Páscoa com grande reverência, aquele período de quaresma de preparação, a Páscoa com grande referência. Pentecostes, a gente fez toda uma preparação, uma outra festa importantíssima, lembra o nascimento da igreja, a fundação da igreja, por que não dizer assim, né? E aí vem o domingo da Trindade e a partir disso a gente entra no tempo comum. Comum nos lembra algo muito rotineiro, quem sabe, do dia a dia. Não temos festa, não temos nada importante, sabe aquela coisa? Afinal de contas, a próxima festa será só o Natal. E a gente acha que é algo sem graça. Afinal de contas, não temos festa. Não. Depois do Pentecostes, nada será comum. Depois do Pentecostes, nada será comum. O Espírito Santo veio, foi derramado. E o Espírito Santo significa a presença constante do próprio Deus, com seus dons, com o fruto, sendo Ele nosso guia, nosso consolador, sendo Ele o Espírito da verdade, aquele que nos leva à plenitude, à compreensão da plena verdade em Cristo Jesus. Não pode ser comum a vida para aqueles que entregaram-se plenamente a Jesus, que têm Jesus como seu Senhor e Salvador, porque ao entregarem sua vida a Jesus, recebem
o Espírito Santo, que ele nos empodera, ele transforma nossas vidas. Então não, definitivamente, depois do Pentecostes, nada será comum. Novamente fazendo aqui referência, Pentecostes, por que isso é uma verdade para nós, o povo crente? Porque o Pentecostes não foi um acontecimento para ficar na história. O Espírito Santo foi derramado. E ele continua no dia a dia da igreja. Jesus estava indo. E o que ele disse na promessa? Eu pedirei ao Pai para que ele vos envie o outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. Não foi naquele momento, não foi em alguns momentos específicos, mas para estar sempre com a gente, sempre com o povo de Deus. Por isso, nós precisamos de Pentecostes a Pentecostes, ano após ano, estar cheios dessa presença de Deus, frutificando para o seu reino. Você, pense nisso, você cheio da presença de Deus em todo o tempo. Não é? Pensa, porque onde há a presença de Deus, há plenitude de vida. E o Espírito Santo vindo, sendo derramado, é exatamente isso que significa. Presença de Deus constante. Presença de Deus sempre. Quem deseja isso? Quem deseja ser cheio do Espírito? Como isso é possível? Como é possível viver o extraordinário, sendo cheio da presença de Deus sempre, em todo o tempo? Entenda. Para que isso seja uma verdade plena em nossa vida, você não caminha só. Você não caminha só. Não. Se a gente for olhar lá em Gênesis, capítulo 2, verso 18, o Senhor diz: não é bom que o homem esteja só. Ele tinha domínio sobre toda a criação, ele estava dando nome aos animais, ele era o que havia de mais precioso na criação, ele estava acima de toda a criação. Ele exercia controle, governo, mas faltava algo. Ele não foi feito para viver sozinho. O detalhe é que a gente vive num contexto que, se falar em ser dependente de algo ou de alguém, soa como algo negativo, né? Até porque temos realidades. Por exemplo, pensa aí na palavra dependente químico. Emocionalmente dependente. Quando a gente ouve essas palavras, já pensa em algo negativo. E é realmente. Agora, vamos fazer diferente? Aplique essa palavra de uma outra forma. Pense num pastor dependente de Deus. Pense numa igreja dependente de Deus e da orientação do Espírito Santo. Aí muda as coisas, né? Quando a gente selecionou o trecho aqui do livro de Atos, né? Ele começa o versículo 14 dizendo: então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Erguendo a voz, advertiu-os nestes termos, em uma outra tradução, né? Pedro, aquele cara que buscava sempre se destacar. Jesus perguntava algo, ele saltava na frente e respondia. Imaginem ele naquele contexto onde Tiago e João pedem um lugar de destaque. Gerou toda uma confusão. Pedro foi um dos que não entendeu, mas por que não dizer que ele desejava ter esse lugar de destaque no grupo, hein? Esse era o estilo dele. Mas agora cheio do Espírito Santo, ele compreendeu a verdade. Ele se rendeu à verdade. E agora ele não se levanta sozinho. Agora ele se levanta com os 11. Queridos, a igreja, o ambiente da igreja, não é lugar para se trabalhar sozinho. Não é lugar de destacar fulano ou beltrano.
Tem ministérios fundamentais, que são importantes, que acabam fazendo a diferença? Tem. Mas a igreja é corpo. Então tem ministérios específicos. Tem aquela galera do louvor, tem aquela galera de voluntários que trabalham em diferentes setores, acolhida, promoções, que acabam muitas vezes até aparecendo mais que os outros. Quem sabe você nem se dá conta que existe um ministério chamado intercessão. Nós temos 3 intercessoras poderosas que fazem toda a diferença. Quem sabe você nem saiba que elas existem. São pessoas disciplinadas na oração, que a maior parte das coisas eu repasso para elas, para que elas estejam orando comigo por aquela causa, por aquele desafio, por aquela questão que apareceu diante de nós. E quem sabe a gente nem veja. Mas igreja como corpo, todos ali têm uma importância muito grande e devem existir em interdependência. Se prostrando na presença do Senhor, único Senhor da igreja. Então a igreja, algo que eu sempre digo, repito, enfatizo, a igreja não é do reverendo Antônio. Nós somos a igreja é de Cristo. E nós temos diferentes dons, diferentes ministérios que a gente assume, diferentes responsabilidades que Ele nos confia. Mas a gente precisa aprender que essa igreja só avança. Essa igreja só pode fazer diferença quando a gente compreende que ela não depende de uma pessoa, de fulaninho ou beltraninho que se destacam. Não. A igreja é corpo. Quando ela trabalha em interdependência, uns dos outros e acima de tudo de Deus, ela faz a diferença e ela cumpre o seu propósito. Então, para viver o extraordinário, para ser cheio de Deus em todo o tempo, é preciso entender que eu não caminho só. Em segundo lugar, eu sou capacitado para desmantelar os planos do maligno. Eu sou capacitado para botar abaixo o agir do inimigo. Mateus capítulo 4 narra aquele momento desafiador do ministério de Jesus, logo no início do seu ministério, antes dele entrar propriamente em ação, quando ele foi tentado pelo inimigo. E ali houve várias tentativas, 1, 2, 3, e ele se mantém firme respondendo com a palavra de Deus, mesmo quando o próprio inimigo pega a palavra e vai distorcer a palavra. Jesus, tendo comunhão íntima com o Pai, repreende. E eu gosto de destacar, capítulo 4 de Mateus, o versículo 11, quando o diabo o deixou. É literalmente assim, ele reconhece que perdeu. Ele reconhece que não tem mais o que fazer ali. Ele reconhece que ele não tem mais capacidade para desviar Jesus do seu propósito. Agora, quando eu destaco esse versículo, tente se colocar nesse lugar. Quando o diabo vai desistir de tentar você. Veja o diabo desistindo de tentar te derrubar. Porque você está firme em Deus. Porque você está firme em oração. Porque você está em comunhão íntima com o Pai. No meio daquele acontecimento extraordinário do derramar do Espírito Santo, as pessoas de diferentes nacionalidades ouvindo as maravilhas de Deus na sua própria língua materna. Que maravilha, que coisa gloriosa, que coisa extraordinária. Mas aí vem os engraçadinhos, movidos pelo inimigo, motivados, inspirados pelo inimigo, levantando a questão: estão bêbados, estão cheios de vinho. E aí Pedro se levanta com os 11 e os adverte dizendo: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta
a terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí ele começa a narrar a profecia de Joel. O diabo sempre vai tentar distorcer as coisas. Ele não se cansa. Ele levanta falsos argumentos para criar uma imagem negativa de algo tão grandioso, algo tão extraordinário, para gerar confusão, para gerar divisão. Mas é aí, eu e você, pegue isso, grave isso. Eu e você somos empoderados pelo Senhor a botar abaixo os planos do maligno. Pedro é um homem semelhante a nós, usando a mesma expressão que Tiago usou quando falou do profeta, quando descreveu o profeta, como a gente começou essa live, né? Homem semelhante a nós, com as suas limitações, com as suas fraquezas, mas cheio do Espírito Santo, junto com os 11, fortalecido no poder do Espírito Santo, ele repreende, ele bate de frente com aquela mentira, com aquelas falsas acusações, com aquelas fake news que estavam sendo criadas ali, né? Nós precisamos estar firmes no Senhor. E aí que está o segredo. O Espírito Santo, ele nos empodera, ele nos capacita para defender os valores bíblicos. Em meio a essa sociedade que quer aprovar tudo, que quer bater palma para tudo que é coisa, nós permanecemos firmes no ensino bíblico, naquilo que o Senhor nos ensinou. Por isso nós precisamos comunhão íntima com Ele, o Senhor. Pedro, depois na sua carta, ele vai escrever assim, 1 Pedro 3,15: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Estejam preparados para defender essa fé. O fundamento, a base dessa esperança que existe em você. Mas isso seria algo de conhecimento teológico? Então eu vou precisar fazer teologia? Fazer, quem sabe, um curso de oratória? Não. Ele mesmo vai dizer logo adiante o seguinte: santifique em Cristo como Senhor em seu coração. Como se faz isso? Com o Espírito Santo, aquele que foi derramado no Pentecostes. Eu, você, dizendo nosso sim a Jesus, entregando nossa vida a Jesus e permitindo ser empoderado por Ele, cheios do Espírito Santo e assim capacitados para botar abaixo as obras do inimigo. Para que aconteça exatamente o que aconteceu lá em Atos capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 11. E o diabo o deixou. O diabo desistiu. Reconheceu que perdeu. Veja essa imagem. O diabo desistindo. Porque você está firme em Deus. Porque você está firme no Senhor. Comunhão íntima com o Pai. Então, para viver o extraordinário, para ser cheio de Deus em todo o tempo, é preciso entender que eu não caminho só. Eu sou capacitado a desmantelar, a botar abaixo os planos do diabo. Em terceiro lugar, para a gente concluir, a crença na ressurreição é parte indispensável da vida extraordinária. Aliás, o fundamento, o alicerce da fé cristã, da Igreja de Jesus é: Cristo ressuscitou. É em cima disso que a fé cristã se fundamenta. Cristo ressuscitou. Porque é certo que ele passou pela cruz, pela morte. Ele foi colocado dentro de um sepulcro. Se Cristo não ressuscitou, é vão. Tudo o que a gente tenta fazer como igreja, tudo perde sentido. Paulo disse em 1 Coríntios 15, verso 14, se Cristo não ressuscitou, é inútil nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas Cristo ressuscitou. Ele apareceu às mulheres, ele apareceu ao grupo dos 12, depois apareceu a uma grande comunidade, a um grupo grande de pessoas. Sim, ele ressuscitou. Essa é a base da nossa fé.
o Credo dos Apóstolos, que é um documento histórico que foi composto lá na igreja primitiva, quando ela dava seus primeiros passos, reafirma lá, ressurgiu, quando fala de Jesus, né, uma das ênfases é essa, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Nosso resumo da nossa doutrina, os 39 artigos de religião, temos lá o artigo 4º, que diz o seguinte: Cristo verdadeiramente ressuscitou dos mortos e tomou de novo o seu corpo, com carne, ossos e tudo mais pertencente à perfeição da natureza humana, com o que subiu ao céu e lá está assentado, até que volte julgar todos os homens no derradeiro dia. Muitos rejeitam isso. Para nós, os 39 artigos de religião, um documento anglicano, no caso, que tem o resumo, 39 pontos, artigos especiais que falam sobre o que a gente crê, no que a gente crê, qual é a nossa doutrina anglicana. E Pedro, quando ele, cheio do Espírito Santo, ele se levanta naquela multidão de gente, onde estava sendo levantados falsos argumentos, coisas que estavam colocando abaixo ou levantando dúvidas quanto àquele acontecimento extraordinário e maravilhoso. Perdão. Ele se levanta e diz: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Cristo ressuscitou. Essa é a base da minha e da sua fé. Ele ressuscitou não para provar que ele era poderoso. Ele derrotou a morte. E essa vitória é para todo aquele que nele crê. É minha, é sua. E aí que está. Cristo ressuscitou e ele continua restaurando vidas, trazendo vida onde há morte. Agora olhe para você. Olhe para a sua vida. Seus relacionamentos, seu casamento, seu trabalho, sua vida profissional. Lembre-se, Cristo ressuscitou e ele continua trazendo vida onde pode haver morte. Então pensa aí, há morte em seu casamento? Há sinais de morte em seu casamento? Há sinais de morte no seu contexto família? Há algum querido seu envolvido com drogas ou com outro vício? Pelo poder de Jesus Cristo e a fé que nós depositamos nele, declare vida sobre essa realidade, porque Cristo tem poder. Sim, Cristo tem poder de trazer vida onde há sinais de morte. Ele continua sendo o mesmo Deus, operando milagres, restaurando vidas. Creia, querido. A ressurreição de Cristo foi uma vitória para todo aquele que nele crê. E não se trata somente da ressurreição lá no último dia, para que estejamos a eternidade junto com ele também. Mas no nosso dia a dia, ele continua trazendo vida aonde há sinais de morte. Você crê nisso? Então, queridos, para viver o extraordinário, eu não caminho só. Interdependência uns com os outros e, acima de tudo, de Deus. Eu sou capacitado para desmantelar os planos do diabo. Sim, eu recebo o poder do alto para botar abaixo, botar o diabo para correr, em outras palavras. E eu creio e defendo a ressurreição de Cristo, na certeza de que eu também ressuscitarei para viver com Ele eternamente.
quem está aí cansado do comum, do ordinário. Você quer uma vida verdadeiramente extraordinária, cheia do sobrenatural? Cristo deseja entrar na sua vida. E a Bíblia nos faz entender que quando Ele chega em nossa vida, Ele derrama o Espírito Santo. Ele nos empodera, fazendo morada em nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. E aí o que era comum, o que era ordinário, cede lugar para o extraordinário. Onde havia morte, passa a haver vida, e vida em plenitude. Diga teu sim a Jesus. Declare Jesus como Senhor sobre tua vida. E troque o comum, o ordinário, pelo extraordinário, pelo sobrenatural. Deus fez e continua fazendo maravilhas. Amém? Você crê nisso? Que Jesus te abençoe e multiplique 100 por 1 essa palavra. Esse vídeo fica gravado, então você pode rever. Nos devocionais diários a gente sempre traz um versículo e aí parte por parte a gente vai refletindo em cima desta palavra. Então, dedique um tempo precioso à oração, à leitura da palavra, ao estudo da palavra. Tome posse das bênçãos, das maravilhas e, acima de tudo, da verdade que Deus nos revela a partir da sua palavra. E você pode sim ter essa vida plena que Ele nos garante. Ela é acessível a todos nós. Vamos orar, vamos conversar com o Pai? Querido Deus, nós nos prostramos na Tua presença com fé, na certeza que estás juntinho de nós. É na Tua presença, Pai, que nós elevamos nossa ação de graças, nosso muito obrigado pelas bênçãos, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão. Sim, Tu tens cuidado de nós e nós Te louvamos por isso. Obrigado, Jesus, por seres esse Pai generoso, cuidadoso e zeloso. Nas Tuas mãos que entregamos nossas vidas, nossas famílias, a nossa vida como igreja. Acolhe-nos na Tua presença. Continua a Tua obra entre nós, para que possamos estar superando nossas limitações, nossas fraquezas e crescendo em santidade de vida na Tua presença. Pai, tenha misericórdia de nós. Nós desejamos, nós queremos ser melhores. Queremos ser homens e mulheres segundo o Teu coração. Nos ajuda. Tu que és nosso ajudador, ó Espírito, vem sobre nós. Nos dê convicção espiritual para sabermos a tomar decisões mais acertadas. Ajuda-nos a deixarmos de lado aquelas coisas que nos fazem mal, que nos prejudicam, que nos levam ao pecado. Ajuda-nos, ó Deus, ó Espírito, nas nossas decisões. Ajuda-nos e inspira-nos a andarmos segundo a Tua vontade, segundo a Tua verdade, em fidelidade à Tua palavra, Senhor. E na Tua presença que nós entregamos, ó Deus, nossos queridos que se encontram enfermos, cuida de cada um. Derrama sobre eles a bênção da saúde, nesse contexto de enchentes por todo o estado. Nós pedimos o Teu cuidado, a Tua proteção sobre aqueles que não podem estar nas suas casas. Cuida, Senhor, dessas pessoas. Aqueles que perderam um monte de coisa, que têm a força, a capacidade de reconstruir, de recomeçar. Ajuda, Senhor, aqueles que estão levando também prejuízos com essas enchentes, para seguirem firmes, reconstruindo sua vida, reconstruindo seus negócios. Pai amado, guarda, cuida todo o nosso estado para que a gente possa superar mais as consequências dessa enchente e continuar avançando, produzindo, prosperando. Este estado, Senhor, é Teu. O Rio Grande do Sul te pertence, ó Deus.
Opera das suas maravilhas. Nos inspira, nos cuida, ó Deus. Cuida daqueles que governam. Cuida das lideranças que tens levantado. E levante, ó Deus, lideranças fiéis a Ti. Pessoas que puxem à frente e levem o Teu povo a produzir. Levem o Teu povo a ser mais fiel a Ti. A zelar pelos valores que a Tua palavra nos ensina. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia desse estado, Rio Grande do Sul. Tenha misericórdia de nossa nação. E derrame, ó Deus, sobre nós, do Teu poder, da Tua graça, transformando nossas vidas. Transformando para melhor. Tudo isso, Paizinho, nós colocamos nas Tuas mãos, unicamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, domingo, 9 horas e 19 horas, 2 encontros para a gente celebrar o Senhor Jesus. Te espero lá para celebrar conosco. E claro, próxima quarta-feira, o pessoal de longe, aqui estaremos para partilhar com você a palavra, termos um tempo na presença do Pai. Que a bênção de Deus, que é onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre você, sobre seu lar, hoje e por todo sempre. Amém.